grandes marchas plácidas de povo heróico bravo retumbante. No sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo ou liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada da tradição resolve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza agora. Entre outras vidas por trás da pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada da tradição resolve, Brasil de amor eterno seja símbolo, para o teu sempre estrelado. E diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, você diz a justiça cada forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte, terra morada. Entre outras filas, contra a pátria amada, os filhos desse sol mais gentil, pátria amada Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Ouviremos agora o senhor Arthur Weintraub, assessor-chefe adjunto da Assessoria Especial do Presidente da República. Bom dia. Queria cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, cumprimentar os senhores ministros, todas as autoridades presentes, todos os médicos que estão aqui hoje, todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão aqui também, dizer que é uma grande honra, de novo, estar participando de um evento histórico aqui no Palácio do Planalto, totalmente voluntário e de iniciativa dos médicos. Eu, a partir de fevereiro, como assessor do presidente, então é uma oportunidade que me foi dada pelo presidente. Eu comecei a entrar em contato com os médicos que estavam na linha de frente, que começaram a pegar os casos envolvendo Covid-19. E logo no fim de fevereiro, começo de março, eu já conversando, o presidente ele teve já uma postura de entender o problema, falou, temos essas informações. E ele sempre tratou essa questão sem dogmas, sem verdades incontestáveis. Então, eu fui trazendo a ele informações, e eu me lembro de enviar, até comentei hoje de manhã para ele, eu me lembro de enviar tarde da noite, tipo 11 da noite, um texto de 26 páginas sobre essa questão, e no dia seguinte de manhã estava o texto na mesa dele grifado por ele. E isso foi sendo passado, e o presidente sempre defendeu o quê?
existe um tratamento precoce, um atendimento precoce que envolve o uso off-label da hidroxicloroquina e da cloroquina, junto com outros fármacos. E o presidente, ele sempre tratou isso da seguinte maneira: o médico tem que ter liberdade. Ele tem que ter liberdade para tratar o seu paciente, e o paciente tem que ter liberdade de escolher o seu médico e poder usar o remédio, se necessário. E a questão da hidroxicloroquina e da cloroquina atingiu um patamar de discussão mais ideológica do que científica. E o que o presidente sempre disse é o seguinte: olha, fazer mal, esse remédio não é possível que faça, porque é utilizado há 70 anos, mais ou menos. Tantas pessoas do exército, ou pessoas comuns, usam quando vão para a região de malária, até profilaticamente. Pessoas usam por décadas, quando tem lúpus, artrite. Por que estão dizendo agora que é um veneno? Mas a questão que o presidente sempre colocou foi: se isso for apenas um placebo, né, então isso não vai fazer mal. Se o médico quer indicar, e é off-label, tantas coisas lá atrás, tantos remédios foram usados off-label, e depois funcionaram, foi mostrado que era isso mesmo. E por que eu digo que é um momento histórico? E eu agradeço de novo, de coração, o presidente Bolsonaro por ter me dado essa oportunidade. A minha formação é jurídica, mas eu tive contato dentro da Universidade Federal, no meu pós-doutorado, com a área médica, inclusive em textos técnicos, textos científicos. E o presidente Bolsonaro me deu essa oportunidade de participar de algo histórico, que é mundial. Nós temos médicos no Brasil que perderam emprego por querer tratar com a hidroxicloroquina, que em mídia social você é até cerceado. Me deu a oportunidade de falar com médicos no exterior. A doutora Simone Gold, ela também perdeu o emprego. São todos médicos que trabalham no frontline, na linha de frente, que sabem o que está acontecendo empiricamente. Ah, mas não há estudo científico. Os médicos veem do que está acontecendo e, por vezes, não podem falar, não podem expor. Então, o que eu gostaria de transmitir hoje é esse agradecimento por ter participado disso, de ter recebido essas informações. Os médicos que eu tenho referência, o Dr. Luciano Azevedo, a doutora Anise, o Paulo Zanotto, o presidente sempre repetiu isso: os médicos têm que ter liberdade. E o presidente já falou mais de uma vez: o remédio off-label, o fármaco off-label, não é a primeira vez na história da humanidade que se usa. Mas podemos ver que é a primeira vez que universalmente estão falando para não pode mencionar o nome do remédio. Então eu cito aqui também a doutora Simone Gold, que também perdeu o emprego lá nos Estados Unidos, teve seus Twitter cortados, censurados, e esse assunto ele suplanta até uma situação de crise. O presidente sempre falou: vida versus vida, né? Não é vida versus economia. Desde o início ele estava convicto nisso. Convicção, coerência, coragem. E o que eu tenho para dizer é isso. A questão, como bem o presidente colocou, é uma questão de liberdade do médico. E eu agradeço muito essa oportunidade novamente. Bom dia a todos. Convidamos o Dr. Luciano Dias Azevedo a fazer uso da palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia às autoridades aqui presentes. Bom dia a todos aqui presentes e a todos que nos acompanham pelas mídias nesse momento. Nós somos um grupo de 10 mil médicos, hoje espalhados pelo Brasil, e aqui temos representados colegas de todas as unidades da federação. E unidos somos o movimento Brasil Vencendo a Covid-19.
que estamos juntos desde meados de abril, nessa batalha contra a Covid-19. Nós estamos unidos hoje, nós discutimos casos de nossos pacientes, nós estudamos artigos científicos que são publicados no mundo todo diariamente, dividimos aprendizado e, principalmente, construímos o nosso conhecimento através da experiência clínica de cada um que tem acolhido seus pacientes, acompanhados sistematicamente e cuidado dessas pessoas. Nós entendemos que a Covid-19 é uma doença que hoje tem tratamento e a melhor resposta acontece quando abordada precocemente, como toda e qualquer doença. As nossas estratégias de tratamento são simples de serem aplicadas, elas são multiplicadas e com elas nós temos prevenido internações e temos evitado óbitos. Essas estratégias elas vêm para acabar com o pânico da população, encher o coração de esperança e devolver a vida normal para as pessoas, como já aconteceu em Wuhan, como já aconteceu na Suécia e como já aconteceu em Belém do Pará. Enfim, eu reafirmo, a doença tem tratamento e os resultados que esse grupo de mais de 10 mil médicos vem tido no seu cotidiano são realmente surpreendentes, diminuem o sofrimento e salvam vidas. E a pergunta que nos fazem é, e qual é o segredo desses resultados tão surpreendentes que esse grande grupo de médicos unidos e conectados vem tendo? Nós acolhemos os pacientes desde os primeiros sintomas, acompanhamos a sua evolução sistematicamente e tratamos cada fase da doença o mais precoce possível. Nós sabemos que a clínica é soberana e cada pessoa responde de uma maneira diferente pela sua individualidade. Nós aprendemos com o atendimento precoce que atacar o vírus já na fase inicial da doença, usando remédios simples como a hidroxicloroquina, a azitromicina, o zinco, junto com outros medicamentos, torna essa doença mais branda e impede que a maioria dos doentes se agravem. Isso faz com que nós consigamos tratar a maioria dos pacientes, ainda que piorem, sem necessidade de internação e no conforto dos seus lares. Aos meus colegas médicos, pedimos que nos deem a chance de dividir essa forma de acolher, essa forma de acompanhar os doentes sistematicamente, assim como esse formato de aprendizado médico, mútuo, contínuo, dentro da comunidade médica que nós vemos exercitando a cada dia no país. E que nos deem a chance para que toda a população possa ter acesso a esse atendimento precoce, serem acompanhados, serem monitorados, serem tratados precocemente, evitando a piora da doença. Porque hoje, a população que tem condições financeiras, ela consegue contratar um médico para acompanhar, ela consegue comprar os medicamentos indicados para cada fase da doença, mas a maioria dos mais carentes não consegue nem comprar os remédios e nem acessar um médico que os acolha para o tratamento precoce. Isso precisa acabar. O recado que passamos nesse momento, enquanto médicos, tratando os nossos pacientes, desde os primeiros sintomas até a remissão da doença, aos primeiros sintomas, procure um médico, não fique em casa. E o nosso maior alvo de mudar a história dessa doença já é uma realidade entre esse grupo de médicos que decidiu caminhar acolhendo precocemente os seus pacientes até a recuperação e a remissão dos seus sintomas. A nossa estratégia de tratamento é o atendimento precoce, temos que dar chance para que menos pessoas sofram, que menos pessoas precisem ser entubadas e mais pessoas sobrevivam. Essa é a experiência clínica desse grupo de médicos de todo o país aqui representados, e estão estimando hoje que nós já temos mais de 115 mil mortes, e isso precisa acabar. É essa experiência que nós estamos dividindo, porque isso precisa acabar. A nossa expectativa é que os gestores de saúde municipais, os governadores, os membros dos outros poderes possam compreender a riqueza e a importância desse trabalho e nos deem essa liberdade que os médicos desejam para tratar os seus pacientes precocemente, possam fazê-lo, assim como dar acesso de ferramentas para que nós possamos atender precocemente cada indivíduo, cada cidadão brasileiro. Nós pedimos a disponibilização de todos os fármacos, equipamentos, para atendermos precocemente cada fase da doença, em cada família brasileira, porque, afinal de contas, nós médicos, os gestores, os políticos, a população, cada ser humano, estamos envolvidos em um só propósito:
salvar vidas. É isso que nós queremos. E agradecemos ao senhor presidente Jair Messias Bolsonaro pelo respeito pelo nosso trabalho, pelo cuidado da população brasileira através dos programas do governo federal, assim como nas orientações do Ministério da Saúde. E, senhor presidente, o senhor foi corajoso na decisão de apoiar o atendimento precoce há meses. E a sua coerência, ela foi demonstrada quando o senhor se adoeceu e se submeteu a esse mesmo tratamento que nós estamos oferecendo aos nossos pacientes. Isso deixa clara para nós a sua intenção em dividir exatamente o tratamento que nós médicos gostaríamos de oferecer a cada cidadão brasileiro. Obrigado. E o que nós queremos é expandir esse tratamento realmente que o nosso senhor presidente recebeu para cada paciente, porque ele recebeu o tratamento, ele foi acompanhado diariamente e, como a maioria das pessoas, ele não evoluiu para uma fase mais avançada, mas caso evoluísse, teria a probabilidade de ser tratado no conforto do seu lar. E gostaria de agradecer ao senhor Arthur Weintraub, porque desde o início de fevereiro ele nos procurou, começou realmente a unir os grupos de médicos para estudarem a doença, pesquisarem as soluções, aprenderem com colegas de outros países, para que nossa população sofresse menos. O senhor Arthur nos abriu portas. Inicialmente, o primeiro grupo foi comigo, com a doutora Anise e com o doutor Paulo Zanotto, um grande virologista, na minha concepção, o maior virologista da América Latina, que nos deu tanto suporte. E nos conectou com médicos de diversos países e até estudou a doença noite e dia com a gente. Ele é da área jurídica, especializado na área de neurociências, mas entende farmacologia como poucos. Eu sou anestesiologista e discutir farmacologia com um advogado que conhece a quantidade de princípios farmacológicos com o Arthur chega a ser bastante surpreendente. Por fim, o que eu quero dizer é que o apoio e a determinação dos nossos órgãos de classe, representados pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira, foram fundamentais, porque através das suas resoluções, na excepcionalidade da situação, desse período de pandemia, nos concedeu liberdade de prescrição e uso off-label dos medicamentos pelos pacientes que desejarem serem tratados. Aí eu falo aos médicos, o CFM garantiu a autonomia do médico nesse país. E o que eu quero dizer a nossa frase desse grande movimento médico, de médicos voluntários, envolvidos na causa de salvar vidas, é que o Brasil, vencendo a Covid-19, já é uma história real de vitória. E, nesse momento, eu gostaria de entregar uma carta de nós médicos, aqui representando os mais de 10 mil colegas espalhados pelo território nacional, ao senhor presidente da República. Uma carta que o senhor seguramente será disponibilizado para divulgação. E, mais uma vez, agradecer ao senhor presidente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a nossa nação. Neste momento, o Dr. Luciano Dias Azevedo entrega ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o documento Ato de Apoio ao Atendimento Precoce da Covid-19. Ouviremos agora as palavras da doutora Luciana Cruz. Bom dia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia às autoridades presentes e aos que nos ouvem e nos assistem pelas mídias. Bom, a minha participação com a Covid-19 é o que me trouxe aqui para relatar as nossas experiências, né, desse grupo de médicos e mostrar como nos unimos.
E, na verdade, tudo começou quando a pandemia havia iniciado, na verdade, ainda uma epidemia na China, e depois, posteriormente, passou para a Europa, e fiquei muito preocupada, imaginando como seria quando chegasse no Brasil, e especialmente na minha cidade natal, Belém do Pará. Sabia das fragilidades do sistema e imaginava que viveríamos cenas tão trágicas e tão difíceis quanto as que estávamos vendo pela televisão, que aconteciam na Itália, e na Espanha, e nos outros países da Europa. Enfim, a pandemia chegou aqui no Brasil, chegou em Belém do Pará, e rapidamente o sistema de saúde colapsou. Quando isso aconteceu, vivemos cenas de terror na minha cidade. Cenas que são difíceis até de relatar. Pacientes que estavam com franca insuficiência respiratória e eles iam em 2, 3 hospitais. Muitos morreram dentro dos carros, enquanto buscavam atendimento médico. Diante desse cenário de horror, e eu conversando com esses amigos médicos que estavam no Pará, eu lembrei de uma entrevista do Dr. Roberto Zeballos, em que ele falava do uso de uma medicação que, na época, ainda não haviam evidências científicas, mas que ele havia observado resultados muito positivos com o uso dessa medicação. Entrei em contato com o Dr. Roberto Zeballos, contei como estava a situação na minha cidade natal, como estava difícil. Perguntei se ele tinha alguma sugestão baseada no que ele estava obtendo de resultados com os seus pacientes, para que ele pudesse, seria possível que ele compartilhasse com a gente, para que eu pudesse repassar isso aos meus amigos médicos que estavam sofrendo muito em ver a população naquela situação, com as pessoas morrendo sem atendimento médico. Dr. Zeballos prontamente compartilhou comigo uma sugestão de tratamento baseada nos seus trabalhos que estavam aguardando a liberação no CONEP. Esses trabalhos eram referentes a pacientes internados. As medicações deveriam ser feitas de forma endovenosa. Como isso não seria possível, já que não haviam leitos, então ele fez uma adaptação para que essas medicações fossem dadas de forma via oral. Era uma sugestão para ser feita de forma compassiva, pois esses pacientes não tinham a menor perspectiva de tratamento. Muitos foram enviados para casa para morrer em casa. Muitos morreram na porta dos hospitais. Então, qualquer tratamento seria interessante. Esse demonstrava algum resultado, então foi a sugestão e foi prontamente aceito por esses médicos. Algumas semanas depois, eu voltei com esse grupo de médicos, perguntei para eles se haviam aplicado a sugestão do Dr. Zeballos e perguntei quais eram os resultados. Eu não tinha a menor ideia do que voltaria, não sabia se isso teria funcionado ou não. Mas, para nossa surpresa, dezenas de médicos voltaram com esses resultados. E os resultados apontavam centenas de pacientes com um resultado muito bom, uma evolução muito boa. Mais de 320 pacientes foram tratados com essa sugestão e apenas 2 óbitos, sendo que os óbitos eram de pacientes que, quando iniciaram o tratamento, já estavam muito graves. Realmente foi feito de forma compassiva mesmo. Quando nós tivemos acesso a esses resultados, nós ficamos assim, foi inacreditável, foi uma emoção muito grande, porque significava que aquilo estava funcionando. Então, a nossa primeira reação foi pensar, a gente precisa contar essa história para outros médicos, porque o colapso vai chegar em outras cidades e esses colegas vão precisar ter alguma alternativa para tratar esses pacientes quando eles não tiverem leitos. Foi daí que tivemos a ideia de contactar vários médicos dos estados, que eram nossos amigos, e contar essa história. E começamos a marcar reuniões de médicos por videoconferência, por lives, para contar isso. Por quê? Para que eles tivessem alguma alternativa diante do colapso. E então chegamos nos milhares de médicos que temos hoje. Essa alternativa que o Dr. Zeballos sugeriu, ela foi dada para os pacientes que estavam em estado grave, moderado e grave. E eles necessitariam de internação e não tinha. Só que também houve outra estratégia usada no colapso. Ela foi
a intenção dessa outra estratégia era justamente evitar que aqueles pacientes que apresentavam síndromes gripais e sintomas leves evoluíssem para formas moderadas, pois se precisassem de internação, não teriam. Foi aí que tanto o setor público quanto o setor privado, de forma ampla, implementaram o tratamento precoce. Tinham medicações, que são as medicações preconizadas pelo Ministério da Saúde, as recomendadas atualmente, e foram distribuídas assim, de forma muito... como eu posso explicar? Foi distribuída assim, de forma maciça. Tá? Foram montadas policlínicas pelos planos de saúde, pelo próprio governo, e os pacientes tiveram acesso a essas medicações. O governo distribuiu centenas de milhares de medicações, mas temos uma experiência especial, que é a do plano de saúde da Unimed de Belém. Esse plano de saúde, na capital, em um período de em torno de 10 a 15 dias, distribuiu mais de 55 mil tratamentos. E o plano de saúde tem um controle mais rígido sobre os seus usuários. Diante dessa informação, dos 55 mil tratamentos que foram distribuídos para os usuários, minha primeira reação foi ir atrás dos diretores e perguntar: o que você teve de retorno? Os retornos foram uma queda abrupta na solicitação de leitos, ou seja, os pacientes não estavam mais evoluindo para a forma moderada da doença, ou se evoluíam era em número muito menor que o sistema de saúde estava conseguindo comportar e não estava mais colapsando. E a minha outra dúvida foi: já que você distribuiu tantos tratamentos, quantas mortes súbitas por arritmia relacionadas a essa medicação você teve? E a resposta foi: nenhuma. Nenhum óbito por arritmia relacionado ao uso de hidroxicloroquina ou cloroquina. Isso me deixou completamente atônita, porque até então havia sido passado para todos nós que a medicação era muito perigosa, risco de morte, risco de arritmia. E o resultado que nós tivemos foi esse que eu estou falando, pode ser confirmado com qualquer um dos diretores da Unimed Belém. 55 mil tratamentos e nenhum óbito por arritmia. Eu acho que isso é uma informação muito significativa. E a minha intenção aqui é chamar não só a população, como os médicos e os governantes. Para a população eu digo: não tenha medo, procure o atendimento precoce. Você vai receber medicações seguras que podem te ajudar a desenvolver a doença de forma branda e talvez não evoluir para a forma moderada. Aos médicos, eu quero dizer: não tenham medo de prescrever a medicação. Diante desses dados, perceba que você pode trabalhar com segurança e pode oferecer algum tratamento para os seus pacientes, diferente de um sintomático e mandar ele voltar para casa e vir para o hospital se piorar. E por fim, aos governantes, eu peço que, por favor, nos deixem trabalhar. Permitam que os pacientes tenham acesso a essas medicações. Eles têm solicitado, eles vêm atrás de todos nós, médicos desse grupo, reclamar nas redes sociais que eles não conseguem encontrar medicação nas suas cidades. Nós precisamos que isso mude. Nós já temos mais de 115 mil mortos no país. Se todos nós juntos não nos unirmos, nós não vamos conseguir. Nós precisamos de toda a população unida, dos médicos prescrevendo e dos governantes disponibilizando a medicação. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Para uso da palavra, a seguir, a doutora Raíssa Oliveira Azevedo de Melo Soares. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente Jair Bolsonaro, as autoridades, meus nobres colegas. Pessoal, a mim foi atribuída a função de dizer algo que sai daqui de dentro, para dizer para vocês, para dizer para a nação. Aqui estão representados médicos dos 27 estados. Nós não representamos os nossos colegas na grande massa, mas nós representamos os médicos que optaram pela ousadia. Nós representamos os médicos que, independente das evidências lá de abril, ousaram
ter lucidez, ousaram aplicar algo que lá no início em abril, era uma tentativa. E nós fomos açoitados, ridicularizados, nós fomos humilhados. Eu fui demitida. Quando eu apelo, num gesto de desespero ao presidente, porque a gente estava batalhando com o protocolo, a gente estava batalhando com os médicos, mas a gente não conseguia a medicação. A hidroxicloroquina tinha sido recolhida, sumida. E nós ousamos cuidar de vidas. Me perguntaram por que eu mantinha, sendo tão açoitada, sendo tão humilhada, lá em Porto Seguro, com meus colegas me tratando com nomes que eu não consigo dizer. Aí eu falo assim, o meu propósito continua o mesmo. Desde o início, nós precisamos salvar as pessoas. A verdade é uma só. Eu conto a verdade várias vezes. Eu conto a mesma verdade várias vezes. Se eu minto, eu tenho 10 versões, eu tenho 10 mentiras. E nós estamos num momento histórico, nobre. Eu reconheço aqui e falo por cada um que gostaria de compartilhar com a nação, com as nossas autoridades, o que nós vivemos há quase 6 meses. Com risco de contaminar as nossas famílias, com risco da nossa própria vida. Mas nós enfrentamos, porque o nosso propósito não mudou. Desde o início, quem está aqui sentiu quão igual é a luta. Quando eu comecei lá atrás, em abril, eu nem sabia desse movimento. Quando uma colega, Ruth Costa, me liga, porque foi pós-vídeo, o vídeo abençoado, presidente. Eu me fiz enxergar naquele vídeo sem nenhuma intenção, mas eu descobri que esse movimento que hoje eu estou aqui representando a Bahia, era algo lindo que já acontecia na nação. E nós somos hoje mais de 10 mil médicos ousados, que ousam pela verdade, que ousam pela vida. E nós não nos bastamos com evidências. Hoje sim, nação, nós temos evidência 2A. Para os técnicos que estão nos escutando, vocês sabem que isso é uma evidência que nos sustenta para tratar com total propriedade, com total convicção do que a gente faz. Então, o nosso discurso antigo, ou o discurso de alguns colegas que falavam, isso não existe, nação, nós viemos aqui hoje nesse ato simbólico que eu digo que é profético. É possível mudar essa história. Nós já temos evidência 2A. Nós podemos e devemos medicar. Pacientes, população, vocês não precisam mais desesperar com o vírus. Vocês não precisam morrer de medo desse vírus. Sim, o vírus, não brinquem com ele. Eu não estou dizendo aqui que o vírus não mata. Eu estou dizendo aqui que nós temos a chance de aplicar algo que está embasado em ciência, que está embasado com mentes brilhantes que estão aqui representadas, com pessoas que se dedicaram a estudar, que comprovaram que até o que foi publicado em grandes revistas científicas que perderam credibilidade diante do nosso meio. Essas revistas, quando você vai analisar o conteúdo desses trabalhos, você vê com lindeza, mas é com uma clareza que no tratamento precoce, sim, a nossa linda e velha hidroxicloroquina, que eu posso dizer aqui 10 vezes, sem nenhum receio, ela sim consegue reduzir danos da Covid-19. Ela consegue reduzir, tenham a certeza, população, não tenham medo. Povo brasileiro, não tenha medo dessa medicação. Nós a defendemos num combo, cada um com sua lógica, cada um com o seu perfil de prescrição. Nós não defendemos um pacotinho único para toda a nação, não. Nós defendemos um cuidado médico que é ousado, com lucidez, com análise, com clínica, com escutar, com acompanhar, com ver de novo. Eu vejo meu paciente 5 vezes. Eu já tive o privilégio, infelizmente, de tratar mais de 1000 casos em Porto Seguro. Infelizmente, eu tive um óbito de tratamento precoce com lágrimas. Com lágrimas. Foi um óbito que me fez cair lágrimas, porque a doença é grave. Nós não estamos aqui banalizando a Covid-19. Nós não estamos aqui dizendo para a população, vendendo um sonho de que essa doença, não se preocupe. Sim, nós temos que nos preocupar e por isso que nós temos que nos unir. Nós estamos neste momento clamando à nação para se unir. Nós temos evidência 2A.
Nós temos resultados. Se cada colega aqui representado pudesse compartilhar com a nação o que eles vivem nos seus estados, vocês iam se surpreender. E provavelmente com muitas lágrimas. Porque nós não estamos aqui em festa. Isso aqui não é uma festa. Isso aqui é um manifesto voluntário, independente, de profissionais que se dispuseram a estar aqui, pedindo uma voz, pedindo que a lucidez venha à tona e que nós possamos juntos mudar essa nação. Eu queria encerrar a minha fala com 1 minuto de silêncio, em respeito a 115 mil vidas perdidas nessa nação. As vidas e famílias que não tiveram os seus familiares em casa. E eu fico muito triste, assim como eu sei que com esses quase 100 colegas, que muitos não tiveram a oportunidade de tentar vencer o vírus. Que façamos esse minuto de silêncio. Fará uso da palavra agora o secretário executivo do Ministério da Saúde, Coronel Antônio Elcio Franco Filho. Senhores, a vida é o nosso bem mais valoroso, mas ela não tem preço. E seguindo as orientações do nosso presidente Jair Bolsonaro, a equipe do Ministério da Saúde e todo o SUS tem envidado todos os esforços diuturnamente para preservar e salvar vidas. O tratamento precoce é uma amostra disso. A doutora Raíssa falou sobre evidência 2A. Mas mesmo que não as tivéssemos, segundo a Carta de Helsinki, em tempos de pandemia, o médico pode sim fazer o uso de medicamentos off-label, garantindo a autonomia do médico com o consentimento do paciente, para salvar vidas. E nós já temos, inclusive, estudos randomizados que comprovam a eficácia e a eficiência deste medicamento associado a outros. Eu parabenizo a coragem, a autonomia, a certeza de estarem salvando vidas, e toda a equipe do Ministério tem trabalhado baseado nas evidências científicas, buscado o que acontece no Brasil e no mundo, para passar informação atualizada e dar a segurança que os senhores precisam para trabalhar e para convencer os gestores de garantir a sua autonomia. Dessa forma, parabenizo a todos e que Deus nos abençoe. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Prezados médicos, profissionais de saúde, bom dia. Me permite falar por 5, 6 minutos.
eu resolvi disputar a presidência com a reeleição da senhora Dilma Rousseff. Eu tomei uma decisão difícil. Eu sabia que a chance de derrota era muito grande lá na frente. Poderia, em 18, ter sido eleito senador pelo Rio de Janeiro, tranquilamente. Mas resolvi arriscar. O que estava em jogo, do meu entender? O futuro do nosso Brasil. Sei das minhas limitações. Tem muita gente aqui muito melhor do que eu. Mas eu tinha uma oportunidade ímpar, dado o que acontecia comigo até aquele momento, de ter alguma chance, por menor que fosse. Eu aprendi também no meio militar que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Se nós militares ficarmos indecisos, seremos atingidos, perderemos a guerra. Se os senhores não decidirem, o paciente perde a vida. E chegou 2018, no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora. Eu levei uma facada. Eu lembro que conversava com os policiais federais e alguns militares do meu lado. Eu falava, foi nada não, só levei uma bolada de futebol de salão no estômago. Tinha um corte e não tinha sangue. Né? Causou até por parte de alguns, né, que seria uma facada fake, porque não sangrava. Essa região não sangra. E graças ao trabalho dos policiais federais, em especial naquele momento, que tinham traçado uma rota para a Santa Casa, que era o instituto de saúde mais próxima, né? Eu cheguei até lá consciente e vi lá um pessoal de branco. Eu já estava perdendo os sentidos. E só me lembro que alguém falou, né? Tem que operar, algo tem que cortar. Aquela equipe que estava ali, obviamente, uma cirurgia normal não seria aquele procedimento, mas aquilo é uma emergência. E cada um do que estava ali, médicos, enfermeiros, né, fez o que tinha que fazer, segundo ele, sem estudar o paciente. E acabou que, por um milagre, né, eu acabei sendo salvo. Agradeço a vocês, primeiro a Deus, depois a vocês pela minha vida. Bem, continuamos, 2018, depois das eleições, escolhemos aqui o primeiro-ministro da Saúde, o senhor Henrique Mandetta. Tinha sido deputado federal comigo, lá de Mato Grosso do Sul. Não vou criticá-lo, vou apenas expor fatos. Tá? Assumiu, fez seu trabalho, a princípio estava indo bem. Tá? Tivemos no final de 2019, o primeiro ano de mandato, uma passagem com ele que vocês têm que tomar conhecimento. Estava presente a diretoria da AMB comigo, dezembro de 2019. E tinham votado um projeto na Câmara sobre revalida. E era um revalida mais amplo. Né? Num dos artigos, permitia que as instituições privadas pudessem aplicar o revalida. E estava presente o Mandetta, o pessoal da AMB, mais alguns médicos. E a orientação do senhor Henrique Mandetta era para sancionar o projeto, ou seja, permitir que o revalida fosse aplicado também pelas instituições particulares. Com todo o respeito que eu tenho excelentes instituições particulares no Brasil. Mas senti naquele momento que tinha alguma coisa errada com os médicos, até que eu forcei a barra. Né? Minha maneira de ser, já tinha liberdade com um ou dois ali. Falei, pô, o que vocês estão constrangidos? É para sancionar, como está a indicação aqui do Mandetta, ou é para vetar? Abre o jogo, pô. Deu ali um clima de descontração, mas senti que estava errado alguma coisa. Daí um falou, olha, a gente preferia que vetasse. Desculpa aqui, contrariando o Mandetta. E vetei. Quando foi na sessão para manter ou derrubar o veto, esse dispositivo foi mantido, revogado por apenas 4 votos. Creio que ali foi uma grande contribuição que eu dei naquele momento com o pessoal da AMB para com os senhores, porque o revalida é uma coisa séria. Tem que haver? Tem que haver.
passam muitos? Não, passam poucos. Mas ali ficou uma marca minha junto ao ministro. Não vou entrar em detalhe o que eu pensei naquele momento. Continuamos. Até que tivemos a pandemia. Comecei a estudar, como disse aqui o jovem Arthur Van Traub, irmão do Abraham. Tá? Comecei a estudar o negócio. Vi que nos Estados Unidos, o FDA americano tinha sinalizado para prosseguir os estudos. Tá? Comecei a tomar conhecimento do que acontecia na França também. Entrei em contato com o nosso embaixador, o senhor Serra, para me trazer informações precisas do que acontecia lá. E lá tinha um médico, não lembro o nome dele, um cabeludo, não, bastante uma figura, né? E era o cara desse negócio aí, da hidroxicloroquina. E me aprofundei, comecei a ver, junto aos outros embaixadores, o que acontecia em alguns outros países do mundo, né? Como a Índia, a própria China. E agora chegou uma notícia, parece que é verdadeira, que a China trata com hidroxicloroquina desde fevereiro. E tomei, então, pé da situação. Chamei, se não me engano, no março, o Mandetta. Tinha estudado o protocolo aqui da saúde, né, para essa questão do Covid-19, que foi feita pelo Mandetta. E lá estava escrito que o tratamento era apenas em casos graves. Falei, Mandetta, tu sabe que eu não sou médico. O linguajar é diferente, tinha muita liberdade com ele e comigo, né? Eu não vou falar o tipo do linguajar aqui, que não é o caso. Eu não sou médico. Mas por que você não muda esse trem aí, né? E bota aí, tira a palavra grave. E ele falou, foco, ciência, vidas. Né? E sempre falava em reunião de ministros aqui, e acho que falou a mesma coisa junto ao Supremo Tribunal Federal, por isso aquela decisão do Supremo de me alijar, talvez, de participar o governo federal no combate ao vírus, não apenas com recursos e materiais, e ele não quis mudar. E daí repetiu o que a Raíssa falou aqui, outros falaram também, a decisão é do médico, pô. Se o médico não quer, paciência, o outro muda, né? E assim como se muda de médico, eu mudei de ministro. E daí entrou o Take, ficou 30 dias apenas, alegou por questões pessoais que não queria continuar, e para não ter uma mudança, a terceira mudança, né, deixei o general Pazuello como interino, né, porque eu entendia que a gente precisava de um gestor lá. Ele participou foi o homem que decidiu as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que estava complicado, em 2016, e ele assumiu a frente, né, na questão da gestão, assim como ele foi aquele que elaborou toda a operação acolhida em Roraima, bem como foi interventor de economia no estado de Roraima, no final de 2019 de 2018 para 2019. Então eu entendi que aquele momento era ele lá, e deixamos lá então o Pazuello. Os secretários não têm reclamado, porque você deve conhecer como é que sempre foi a saúde no Brasil. Eu, por alguns ministros que eu convidei, eu falei, se eu fosse você, não aceitaria. O da saúde não é diferente. Para fazer a coisa andar ali, não é fácil, é um aparelhamento, é uma coisa ali inacreditável. Assim como outros ministérios acontece a mesma coisa. É uma missão difícil. E, então, o Pazuello continuou e resolveu mudar, não foi o protocolo, foi a orientação, né? Foi a orientação. O Pazuello resolveu mudar a orientação e botou ali, então, em qualquer situação, aplicar-se, ou melhor, receitar-se a hidroxicloroquina, de modo que a possibilidade de receitar a hidroxicloroquina, de modo que o médico pudesse ter a sua liberdade. E nós fomos vendo ao longo desse tempo todo, né, o que acontecia no Brasil. Eu tenho amigos da Santa Casa lá de Juiz de Fora, em alguns hospitais particulares, hospitais militares em quase todos, né? E começamos também a conversar com essas pessoas, fomos vendo devagar que existia, sim, uma sinalização que, em se ministrando precocemente esse protocolo, vamos assim dizer, né, a hidroxicloroquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chance de sobreviver. Aqui, nesse prédio que estão aqui,
né? Aqui, 200 e poucos servidores foram acometidos da Covid. Pelo que eu fiquei sabendo, a grande maioria, se não todos, não posso comprovar, usaram a hidroxicloroquina. Nenhum foi internado. Eu acredito que mais de 10 ministros, aqui tem um aqui, mais de 10 ministros, pegaram a Covid, né? E se trataram, logicamente, com receita médica, com hidroxicloroquina. E nenhum foi hospitalizado, nenhum foi internado. Então é sinal, a observação é que está dando certo, né? E eu sempre via do Mandetta, né? Não tem comprovação científica. Ora as bolas, eu sei que não tem. Como sempre citei, na história militar, a guerra na Coreia, a guerra do Pacífico, onde o soldado chegava ferido e não tinha ninguém mais para doar sangue para ele, e acabaram botando na veia dele água de coco. E deu certo. Se tivesse que esperar uma comprovação científica, né, no futuro, poderia se ver que muitas vidas poderiam ter sido salvas com água de coco. Aqui, a cloroquina é a mesma coisa. E vi a pressão política em cima de médicos pelo Brasil. Como vi a Raíssa, né? Vi a Raíssa aqui, um vídeo que ela mandou para mim não, botou o vídeo, né? Eu assisti, depois liguei para ela, liguei na imagem, né? E quando ligo só no fone, o pessoal desliga achando que é trote. Foi na imagem e conversei com ela, e conversei com a saúde aqui, foi para lá, esse medicamento, e ele tem dado certo pelo Brasil. Acredito que a grande verdade, né? Quando eu tomei, no dia seguinte já estava bom, né? Acredito que os senhores agora, né, podem dizer, não tem comprovação científica ainda, mas são os responsáveis por muitas vidas. Eu até mandei o meu ajudante de ordem pegar essa medalhinha aqui, né, que essa aqui chama-se medalha do pacificador com palma, né? Isso aqui é porque eu salvei a vida de uma pessoa um dia, diferentemente da atividade dos senhores. Tá? Em 78, um soldado, numa oficina de cordas, né, caiu numa lagoa que tinha mais ou menos 2,5 metros de profundidade. É pouca coisa, mas 2,5 metros é isso aqui, né? E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Só sabe fazer maldade, usar caneta com maldade em grande parte. Tem exceções, né? Como aqui o Alexandre Garcia. A chance de sobreviver é bem menor do que a minha. E quem falou gripezinha foi o Drauzio Varela. Deixa bem claro aí. E depois eu fui atrás, tá certo? Mas o momento de salvar a vida de alguém não tem preço. E os senhores, ao longo de suas vidas, salvaram as vidas de muitas pessoas e no momento ímpar tiveram que decidir e não ficar em cima do muro, porque pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Então vocês salvaram sim, no meu entendimento, muitas, milhares e milhares de vidas pelo Brasil. E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada, muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento. Então, agora eu quero agradecer aos senhores, cumprimentá-los pela decisão tomada lá atrás, e uma coisa é certa, dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará. Nós nos lembraremos sempre de todos vocês. Muito obrigado por esse momento. Obrigado. Deus nos colocou aqui. E ao lado dele, nada é impossível. Tudo é possível. Verdade. E vocês marcaram, nesse momento difícil, para o mundo, uma posição de coragem e de altivez.
Estou muito orgulhoso e feliz por vocês estarem aqui. Meu muito obrigado a todos mais uma vez. Senhoras e senhores, está encerrado este encontro. Tá aí, você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o evento Brasil Vencendo a Covid. Essa e outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Até a próxima. Tchau.